deputado Marcel Van Hatten, em pronunciamento pelas redes sociais, alertou sobre a necessidade urgente de se buscar a responsabilização dos agentes públicos que estão promovendo a violação de direitos humanos no país. O deputado reagiu à notícia de que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu vistas no julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues, que pode ser condenada a 14 anos de cadeia por ter escrito em uma estátua com batom. O deputado disse: a Débora já está presa há mais de 2 anos, muito mais tempo do que qualquer pessoa no Brasil já tenha passado por pichar qualquer muro, qualquer estátua. E ela utilizou batom, que inclusive no dia seguinte já estava limpo. Então a forma como está sendo conduzido esse processo é de um absurdo tão grande que não há como não se pronunciar. Van Hatten apontou que até mesmo o jornal Estado de São Paulo, aliado dos ministros nas barbaridades, deu um passo atrás. Ele disse: o próprio Estadão agora condenou, felizmente condenou e criticou essa condenação. Lógico, a gente não pode esquecer que o Estadão ajudou a fazer com que se chegasse a esse ponto, apoiando os abusos do STF, inclusive com a censura que foi feita durante o período eleitoral. O deputado afirmou: agora isso precisa acabar. Eu tenho completa consciência daquilo que está acontecendo no Brasil. Eu fico triste de ver tantas pessoas não entendendo ainda a seriedade da coisa. Para começar, eu entendo. Eu estou pedindo anistia, assino junto o projeto e acho que tem que ser votado. Afinal de contas, nós precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Mas o termo é errado. Não é anistia, porque as pessoas, a maior parte delas, que estão sujeitas a esse projeto de lei, que vão ser beneficiadas, não cometeram crime. Muitas não estavam lá no dia 8 de janeiro, por exemplo, e o protesto do QG foi, inclusive, pelo próprio Exército tido como legítimo. Van Hatten afirmou: tem gente que não está se dando conta que, na verdade, não devia estar pedindo anistia ou justiça para essas pessoas tão somente. Nós precisamos que os abusadores sejam investigados e punidos. Esse é o principal. O que nós estamos vendo hoje, na verdade, no Brasil, são sequências de abusos de autoridade, sequências de crimes sendo cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, por policiais federais, por outras pessoas que são lamentavelmente imbuídas de um desejo de vingança e que têm autoridade. São instituições, membros de instituições e que estão abusando dessa autoridade que possuem. O deputado lembrou que já tem há anos assinaturas para uma CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, mas que os presidentes da Câmara vêm sucessivamente se recusando a instalar a CPI. Van Hatten disse: eu entendo que a CPI do abuso de autoridade precisa ser instalada imediatamente. Ela já está parada há muito tempo e essa CPI precisa ser instalada porque não é possível ficarmos apenas na defensiva, apenas lamentando, dizendo que é um absurdo que uma cabeleireira que tem usado um batom para pichar uma estátua seja condenada a 14 anos. Nós precisamos falar isso tudo sim e repetir. Mas mais do que isso, a gente precisa punir os criminosos que estão fazendo isso com as pessoas, e isso precisa acabar. Ao divulgar o vídeo, Van Hatten disse: o caso de Débora e da absurda condenação a 14 anos de cadeia por pichar uma estátua com batom demonstra claramente que não basta anistia ou justiça para os perseguidos políticos. É preciso também punir os criminosos que estão abusando de suas autoridades. A CPI que propus precisa ser instalada. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política.
Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, pessoal, boa noite. Segunda-feira, são 22 horas e 54 minutos. Hoje nós tivemos a notícia de que o ministro Fux, adiou o julgamento da mulher que pichou em estátua com batom. Estou lendo aqui a manchete da Gazeta do Povo. Mas nós tivemos 2 ministros já que condenaram Débora Rodrigues de Souza, é isso? Só para falar o nome certinho, dos Santos, Débora Rodrigues dos Santos. 2 ministros já condenaram a 14 anos de cadeia. Eu soube dessa atrocidade feita contra uma cidadã brasileira, que já pediu desculpas, inclusive, escreveu um texto que foi muito além de um pedido de desculpas, foi quase uma humilhação perante os magistrados. Não que eu entenda que alguém possa pichar de qualquer forma qualquer tipo de estátua ou prédio público, muito antes pelo contrário, sempre condenei e sempre disse que a lei tem de alcançar essas pessoas. No entanto, a Débora já está presa há mais de 2 anos, muito mais tempo do que qualquer pessoa no Brasil já tenha passado por pichar qualquer muro, qualquer estátua. E ela utilizou batom, que inclusive no dia seguinte já estava limpo. Então, a forma como está sendo conduzido esse processo é de um absurdo tão grande que não há como não se pronunciar. E felizmente nós tivemos esse pedido de vista do ministro Fux, e tomara que alguém tenha um lampejo de bom senso nesse momento, apesar do ministro já ter votado vários outros casos de uma forma também absurda, mas não é possível que a gente veja uma pessoa condenada a 14 anos de cadeia, uma cabeleireira casada com um pintor, quem tem 2 filhinhos, está mais de 2 anos presa. E o pior foi nesses últimos dias, pior não, porque isso aí já essa é a atrocidade maior, mas é inacreditável pessoas defendendo isso. Eu vi até um site jurídico, chamado Migalhas, que até é bem famoso no meio jurídico, defendendo essa condenação. Isso me faz lembrar aqueles que ajudaram os regimes comunistas, fascistas, nazistas, na época em que eles aconteciam, e que depois foram pedir desculpas. O próprio Estadão agora condenou, felizmente condenou essa condenação, perdão pela redundância, criticou essa condenação, melhorou. E é lógico que a gente não pode esquecer que o Estadão ajudou a fazer com que se chegasse nesse ponto, apoiando os abusos do STF, inclusive com a censura que foi feita durante o período eleitoral. Agora, isso precisa acabar. Eu tenho completa consciência daquilo que está acontecendo no Brasil. Eu fico triste em ver tantas pessoas não entendendo ainda a seriedade da coisa. Para começar, eu entendo, eu estou pedindo anistia, assino junto o projeto e acho que tem que ser votado, afinal de contas nós precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Mas o termo é errado, não é anistia, porque as pessoas, a maior parte delas que são
que estão sujeitas a esse projeto de lei aí, que vão ser beneficiadas, não cometeram crime. Muitas não estavam lá no dia do 8 de janeiro, por exemplo, e o protesto à frente do QG foi, inclusive, pelo próprio Exército tido como legítimo, ainda que eu tivesse, na época, dito que era melhor as pessoas saírem de frente dos QGs. Eu tenho discursos feitos na Câmara, fui um dos poucos que publicamente, como deputado de direita, disse para as pessoas saírem da frente dos quartéis generais. Mas havia, inclusive, do próprio Exército, das Forças Armadas, uma nota respaldando essa atividade. Depois as pessoas foram presas. Essas pessoas todas, aliás, mais adiante vão ter que ser indenizadas pelo Estado brasileiro, não tenho dúvida. Agora, inclusive a Débora, então, enfim, os 2 anos perdidos dentro da cadeia, esses não voltam. Pode vir dinheiro, pode ter o que for. Vários assassinos, sequestradores da época do regime militar, da ditadura passada, também foram depois anistiados e receberam indenizações. E esses sim cometeram crimes. Agora, voltando àquilo que eu disse, tem gente que não está se dando conta que, na verdade, não devia estar pedindo anistia ou justiça para essas pessoas tão somente. Nós precisamos que os abusadores sejam investigados e punidos. Esse é o principal. O que nós estamos vendo hoje, na verdade, no Brasil, são sequências de abusos de autoridade, sequências de crimes sendo cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, por policiais federais, por outras pessoas que são lamentavelmente imbuídas de um desejo de vingança, que têm autoridade, são instituições, membros de instituições e que estão abusando dessa autoridade que possuem. Então, eu aqui é mais um desabafo nesse momento, uma live para início dessa semana. Nós teremos sessão amanhã, teremos sessão quarta na Câmara dos Deputados, quinta, e eu entendo que a CPI do abuso de autoridade precisa ser instalada imediatamente. Ela já está parada há muito tempo e essa CPI precisa ser instalada, porque não é possível ficarmos apenas na defensiva, apenas lamentando, dizendo que é um absurdo, e que uma cabeleireira que tenha usado um batom para pichar uma estátua seja condenada a 14 anos. Nós precisamos falar isso tudo sim e repetir, mas mais do que isso, a gente precisa punir os criminosos que estão fazendo isso com as pessoas. É isso. Isso precisa acabar. E quem está cometendo esse crime contra essas pessoas, como a Débora, vai precisar pagar pelos crimes que estão cometendo. Obrigado, pessoal. Boa noite. E ao longo dessa semana, vocês vão me ver aí na Câmara dos Deputados, no trabalho aqui em Brasília. Contem comigo.